Lei nº 2.578, de 20 de abril de 2012. Capítulo 11. Das prerrogativas. Artigo 101. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos militares estaduais, inciso 1, o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares correspondentes ao posto ou à graduação. Inciso 2. As honras, o tratamento e os sinais de respeito que lhes são assegurados em lei e regulamentos. Inciso 3. O cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou o detido, na conformidade da legislação vigente. Inciso 4. O julgamento em foro especial nos crimes militares, na conformidade da legislação vigente. Artigo 102. Somente em flagrante delito pode o militar ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar estadual mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou no posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante, informando dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado e de contar com a assistência de sua família e de advogados. Parágrafo 1º. Cabe ao comandante-geral da corporação a iniciativa de responsabilizar a autoridade que não cumprir o disposto neste artigo, ou maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer militar estadual preso, ou não lhe der o tratamento relacionado ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Sempre que o militar, quando em julgamento na justiça comum, esteja com risco de morte, cumpre ao comandante-geral da corporação, em entendimento com a autoridade judiciária, providenciar as medidas necessárias à segurança dos pretórios ou tribunais com emprego da força policial militar. Artigo 103. Os militares da ativa, no exercício de suas funções, são dispensados do serviço do Tribunal do Júri e da Justiça Eleitoral. Seção única dos uniformes. Artigo 104. Os uniformes da corporação, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativo dos militares e representam um símbolo da autoridade de que lhes é conferida pelo Estado com as prerrogativas inerentes. Artigo 105. Em regulamento específico, são disciplinados os modelos dos uniformes, seus distintivos, insígnias, emblemas, descrição, composição, peças e acessórios. Parágrafo 1º. É proibido ao militar estadual o uso do uniforme, inciso 1, em reuniões, propaganda ou manifestações de caráter político partidário, salvo se em serviço. Inciso 2. Na inatividade, salvo para comparecer às solenidades militares e, quando autorizado, às cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos solenes de caráter particular. Inciso 3. No estrangeiro, em atividades não relacionadas com a missão militar, salvo se expressamente autorizado ou determinado. Parágrafo 2º. O militar na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, pode ser definitivamente proibido de usar uniformes por decisão do comandante-geral da corporação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 3º. O militar fardado tem as obrigações inerentes ao uniforme que usa e aos distintivos, emblemas e insígnias que ostente. Artigo 106. É defeso ao civil ou à organização civil usar uniforme
ou ostentar distintivo, equipamentos, viatura, insígnia ou emblema que possa ser confundido com o adotado pela corporação. Parágrafo único. São responsáveis pela infração de que trata este artigo: inciso 1, o presidente, o diretor ou chefe de repartição, instituto, departamento ou organização de qualquer natureza. Inciso 2, o dirigente de sociedade empresária. Inciso 3, o empregador. Capítulo 2. Das situações especiais. Seção 1. Da agregação. Artigo 107. A agregação é situação no qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo seu número. Parágrafo 1º. O militar deve ser agregado quando, inciso 1, nomeado para o cargo não considerado de natureza militar. Inciso 2, aguardar transferência para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivem. Inciso 3, condenado à pena de suspensão do posto, graduação, cargo ou função na conformidade do Código Penal Militar. Inciso 4, julgado incapaz definitivamente para o serviço, enquanto tramita o processo de reforma. Inciso 5, ultrapassados 6 meses contínuo em licença para tratamento da própria saúde. Inciso 6, ultrapassados 6 meses contínuo em licença para tratar de interesse particular. Inciso 7, ultrapassados 6 meses contínuos em licença para tratamento em pessoa da família. Inciso 8, oficialmente considerado extraviado. Inciso 9, oficialmente declarado desertor, se oficial ou praça estável. Inciso 10, apresentar-se voluntariamente ou ter sido capturado após deserção. Inciso 11, ficar unicamente à disposição da Justiça Comum para se processar, exceto se a ação penal decorrer de ato do serviço. Inciso 12. Ultrapassar 6 meses contínuos, sujeito a processo no foro militar, exceto se a ação penal decorrer do ato do serviço. Inciso 13. Tiver sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, com sentença transitada em julgado, enquanto durar sua execução ou até que seja declarado indigno de pertencer à corporação ou com ela incompatível. Inciso 14. Nomeado para qualquer cargo, emprego ou função pública temporária, de natureza civil não eletiva, ainda que na administração indireta. Inciso 15. Candidato a cargo eletivo, desde que conte com 10 ou mais anos de serviço. Parágrafo 2º. O militar agregado, na conformidade do inciso 2 do parágrafo anterior, ainda que afastado de suas funções, é considerado em serviço ativo para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º. É considerado em serviço ativo para todos os efeitos legais o militar, inciso 1, que ficar unicamente à disposição da Justiça Comum para se ver processar e julgar. Inciso 2. Sujeito a processo na Justiça Militar decorrente de ato de serviço. Parágrafo 4. A agregação do militar a que se refere os incisos 1 e 14 do parágrafo 1º deste artigo é contada a partir da data da nomeação no novo cargo até o regresso à corporação ou a transferência ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 5º. A agregação do militar a que se refere os incisos 5, 6, 7 e 12 do parágrafo 1º deste artigo é contado a partir do primeiro dia após o respectivo prazo e enquanto durar o evento. Parágrafo 6º. A agregação do militar a que se refere os incisos 3, 8, 9, 10 e 11 do parágrafo 1º deste artigo é contado a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. Parágrafo 7º. A agregação do militar
a que se refere o inciso 15 do parágrafo 1º deste artigo é contada a partir da data do registro como candidato até a sua diplomação ou retorno à corporação, se não eleito. Parágrafo 8º. O militar agregado permanece sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis. Parágrafo 9º. O militar agregado fica adido ao quartel do Comando-Geral para efeito de alterações e remuneração, continuando a figurar no respectivo almanaque sem número no lugar que até então ocupava, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras da situação. Parágrafo 10. A agregação se faz por ato do comandante-geral da corporação. Seção 2. Da reversão. Artigo 108. Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a agregação, voltando a ocupar o cargo que lhe compete na respectiva escala numérica. Artigo 109. A qualquer tempo pode ser determinada a reversão do militar, exceto nos casos do inciso 3, 4, 5, 8, 13 e 15 do parágrafo 1º do artigo 107 desta lei. Artigo 110. A reversão se faz por ato do comandante-geral da corporação. Seção 3. Do excedente. Artigo 111. O militar em situação de excedente não sofre restrição em seus direitos e é identificado no respectivo almanaque com a abreviatura EXCD. Seção 4. Do ausente. Artigo 112. É considerado ausente o militar que por mais de 24 horas consecutivas, inciso 1, deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar qualquer motivo ou impedimento. Inciso 2. Ausentar-se sem licença da organização militar a que serve ou do local onde deve permanecer. Parágrafo único. O militar é considerado ausente até o prazo não confirmativo da deserção. Seção 5. Do desaparecimento, do extravio e do falecimento. Artigo 113. É considerado desaparecido o militar da ativa que no desempenho de qualquer serviço em viagem em operação militares ou em caso de calamidade pública tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação do desaparecido só é considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 114. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, é oficialmente considerado extraviado. Artigo 115. O extravio do militar da ativa acarreta interrupção do serviço militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo é feito 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outro acidente oficialmente reconhecido, o extravio ou o desaparecimento do militar da ativa é considerado falecimento para os fins desta lei, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando encerradas as providências de salvamento. Artigo 116. O reaparecimento do militar extraviado ou desaparecido, já excluído do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apurem as causas que deram origem ao afastamento. Artigo 117. O falecimento do militar da ativa acarreta a exclusão do serviço ativo a partir da data do óbito.